Desligado? Começou. Bom dia, igreja, bom dia, comunidade das nações, bom dia, irmã da Assembleia de Deus, bom dia, você da Igreja Adventista, Presbiteriana, bom dia para o nome da sua igreja. Qual é o nome da sua igreja? Eu vou dizer bom dia e as meninas que estão aqui no ao vivo, 72 mulheres, fala aí o nome da sua igreja que eu vejo aqui você gesticulando. Bom dia, qual é a sua igreja? Muitas comunidades das nações, que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Igreja Nova Batista de Cascavel. Bom dia, Batista Renovada. Bom dia para todas vocês. Igreja do Monte, do setor PSUM. Que Deus abençoe a sua igreja, os seus pastores, os seus líderes, que a sua igreja. Bom dia, Igreja Integrada da Amazônia, Presbiteriana Independente, ADS de Sobradinho, CN Valparaíso, Igreja Batista Lagoinha. Que Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe os seus pastores, o seu ministério. Você que é pastor, pastora, que acompanha, que Deus te faça prosperar, que Deus te dê palavras que venha direto do trono dele para a sua igreja. E nós estamos aqui. Bom dia, Sara Nossa Terra, Igreja Shalom, unidas como igreja do Senhor. E eu creio que Deus vai falar com você hoje nessa devocional. Hoje a nossa devocional é de número 203, de um total 365 dias. Bom dia, CN Pelotas. O tema hoje da nossa devocional é plantando e planejando com propósito. O áudio está baixo, veja se você consegue ajustar aí no seu dispositivo. Solange, o áudio tá bom para vocês? Confere aí. Bom dia, Segunda Igreja Batista de Rio Doce, Pernambuco. Comunidade Apostólica Rio do Leão. Que Deus abençoe você. E nós iremos começar hoje, o texto da nossa devocional foi escrito pela nossa bispa Dice Carvalho. E nós temos como sugestão Lucas 14, do versículo 28. E também Salmo 1. Eu vou deixar Salmo 1 para a pastora Leia fazer a leitura, mas nós iremos começar, antes de fazer a nossa oração inicial, com a leitura de Lucas 14. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 14, e você vai ver que tem 3 histórias dentro de Lucas 14. Confere aí. Nós iremos ler a terceira. Então, nós temos um convite aos marginalizados, a história da festa e considerem o custo. Nós vamos fazer a leitura dessa parte do Lucas 14. Começando do versículo 25. Diz assim: considerem o custo. Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Quem não carregar a própria cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. O sal é excelente, mas se ele perder o sabor, não serve para mais nada. Vocês estão entendendo?
E aí o texto termina aqui com essa pergunta. Vamos começar fazendo a nossa oração inicial? Dijane, pode orar por nós, por favor? Posso. Amém, Deus. Nós te bendizemos, Pai. Bendito é o Senhor nessa manhã na nossa vida. Bendito é o Senhor sobre a nação brasileira. Bendito é o Senhor sobre toda a terra. Muito obrigada, Deus, por esse tempo tão poderoso na nossa casa, dentro da nossa casa, na nossa vida. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para construir uma obra para o Senhor, uma casa para o Senhor, uma nação para o Senhor, que possamos, Senhor amado, ver o futuro com esperança, aquelas que estão sem esperança, que o Senhor enche essa manhã de esperança, Pai, porque nós somos fortes e somos corajosas para ir além do que o Senhor tem pedido para nós. Nós somos, Senhor amado, fortes e corajosos para cumprir o propósito que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nos dá esse espírito de coragem, de força, de ousadia, em nome de Jesus. Aquelas que estão cansadas, que o Senhor dê força, aquelas que renova as forças, aquelas que estão tristes e abatidas, que o Senhor encha de alegria e de satisfação no Senhor, em nome de Jesus. Aquelas, Senhor amado, que estão desistindo, Deus, que em nome de Jesus, tira toda desistência do coração e coloca força, coragem para enfrentar as adversidades. Em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que tem o nome sobre todo nome, e todo joelho há de se curvar diante do Rei dos Reis, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o Rei dos Reis. É esse nome que nós levantamos nessa manhã, é o teu nome, Jesus. Nós levantamos o teu nome sobre a nação brasileira, nós levantamos o teu nome sobre as igrejas, nós falamos aqui tantas igrejas, nome de igreja, mas nós somos uma igreja no Senhor, uma igreja, e nós levantamos o teu nome, o teu senhorio sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Obrigada pela vida da Eneida, nós a abençoamos, nós cancelamos toda a obra do diabo contra a casa dela, nós cancelamos toda a obra do diabo contra a vida da pastora Leia e a sua casa, em nome de Jesus. Apenas os teus anjos, apenas o teu Espírito, Senhor, tem livre acesso às nossas vidas, à casa dessas duas mulheres, em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo poderoso, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Dijane. Obrigada, meninas. Vamos começar plantando e planejando com propósito. Qual de vocês, se quiserem construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Já estamos em julho, o mês perfeito para começar a planejar o crescimento da sua árvore no segundo semestre. Como as árvores crescem? Elas começam com uma semente, e da mesma forma, os nossos sonhos e metas precisam de um começo. Plantar a semente. Isso não é sobre ficar na imaginação, mas colocar a mão na massa e agir. É tempo de agir e de começar a fazer algo concreto. O que você vai plantar esse mês? Qual sonho ou projeto você precisa começar a dar vida? Mas atenção, plantar a semente é apenas o primeiro passo. Uma árvore não cresce sem água, certo? Da mesma forma, os seus projetos precisam de uma fonte de nutrição. Essa fonte pode ser uma mentoria, um curso, ou até mesmo um recurso financeiro guardado. Pode ser algo que Deus já colocou no seu caminho, mas você precisa estar atento e não deixar a fonte passar despercebida. Quando você plantar, certifique-se de conectar a sua raiz à fonte certa, porque sem essa nutrição, nada cresce. E algumas vezes, isso significa se aproximar mais de Deus para discernir melhor qual será o caminho. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas.
A gente já fica elétrica, né? Imagina eu elétrica. Vocês nem conseguem, né? Imaginar eu elétrica. Bom dia, povo do YouTube. Adoro vocês, mas deixa eu contar um negócio. Depois que a gente se despede, a gente tem um plus. Se eu fosse você, eu viria para o ao vivo, dentro do nosso Instagram devocional 5H30, e eu pedia lá as meninas para me incluir lá no grupo do WhatsApp, para a gente poder estar aqui no ao vivo, acordando cedinho. Pastor, eu tenho preguiça. Não te conto nada, que a preguiça está te roubando de ter o plus aqui nesse grupo. Grupo lindo, querido. Mais de 100 mulheres juntas estão acordando cedo, bonitas! Mais de 100 mulheres juntas nessa manhã estão de parabéns. Férias das crianças estão acabando, a nossa também. E é muito bom ter você aqui. Já coloquei recurso lá no nosso grupo, já publiquei no Instagram de meninas, já botaram lá, já botam lá no devocional. E eu quero ler aqui o Salmo primeiro nessa tradução, ó, Passion, maravilhosa, que eu amo. Essa tradução, esse aqui é o livro de Salmos, traduzido pela editora Chara, que é editora da nossa igreja, da Comunidade das Nações. Essa é uma tradução dos Salmos maravilhosa. E esse aqui, ó, essa é a Bíblia, numa versão também extremamente poética, que dá para você ler e chorar junto. Vamos ver como é que está o Salmo primeiro. Que prazer incomparável há para todo aquele que segue os caminhos de Deus. Ele não andará com os ímpios em seus passos, nem compartilhará o caminho dos pecadores, nem será achado sentado à mesa dos escarnecedores. Sua paixão é permanecer fiel à palavra do eu sou, meditando dia e noite na genuína revelação da luz. Ele permanecerá firme como uma árvore que floresce, plantada, segundo os propósitos de Deus, profundamente enraizada pelos rios da felicidade, dando frutos em cada estação da vida. Ou seja, o ano inteiro. Ou seja, é parte Leia, tá? Entre parênteses, tá? Comentário da comentarista Leia Teóloga. Ela nunca seca, nunca enfraquece, sempre abençoada, sempre próspera. Mas quão diferentes são os ímpios. Eles são como palha soprada pelo vento. Os ímpios não resistirão ao dia do julgamento, pois Deus não os defenderá. Nada que eles fizerem permanecerá ou terá sucesso, porque eles não têm nenhuma parte com aqueles que andam na verdade. Você também é assim, que fica lendo e conversando com o autor? Eu fico assim, lendo e falando. Como assim, rios de felicidade? Como assim, Deus, dando frutos em cada estação da vida? Deixa eu me lembrar aqui da estação passada, se eu conseguir ver frutos. Você também fica assim na Bíblia? Não fica. Vou te dar essa dica. Então fica. Então comece a ficar. Esse livro, o livro da Bíblia, é o único livro que você consegue conversar com o autor e ele está do seu lado. Toda vez que você abre o livro. Que é lindo isso, né? Saber que você abre e o autor está ali, te esperando. Às vezes eu tenho a impressão que ele fica lá esperando assim, vamos ver se ela vai gostar de hoje. Vamos ver o que ela vai dizer hoje. Vamos ver como que está o coração dela hoje. Eu acho que, às vezes, na leitura da Bíblia, Deus quer ver como que eu estou por dentro, embora ele saiba. Mas quando eu conto, fica mais delícia. E aí, quando você abre a Bíblia, eu acho que ele vem, senta perto e fica ministrando, explicando o que é para você entender. Então, o Salmo 1 e esse Lucas 14, que a Eneida leu, são muito especiais. Eu já estou aqui brincando. Ô, gente, já falei para vocês que eu brinco de plantar feijão, né? Eu nunca mais tinha plantado, mas esse devocional de hoje, aqui, já até plantei, ó, feijão vermelho. Gente, feijão vermelho é caro. Ó, aqui, não é caro, Sandra? A Sandra está ali balançando a cabeça. Eu quero brincar da prosperidade. Você quer brincar de prosperidade? Porque prosperidade, para muitas de nós, é um lugar de dor. Nunca que chega. Vai chegar essa semana mesmo, você vai ver frutificar, e eu vou te falar isso lá no final. Aqui a bispa está dizendo para a gente que a gente está no meio do ano, em julho. Aí ela está perguntando assim, bonitas, tudo isso aqui, nós já lemos.
já vivemos, já fizemos, já aprendemos. Agora é hora de parar e pensar o que você vai fazer na prática. De tudo que você pensou do seu primeiro semestre, e de tudo que você viveu, e de tudo que você já desfrutou, de tudo isso que você já tem como conteúdo só desse ano, o que você vai fazer na prática? Pastora, eu vou voltar para a faculdade, você acredita? Estou aqui me organizando financeiramente, no meu tempo, e vou voltar para a faculdade. Pastora, já me inscrevi num curso e vou fazer um curso essa semana, 24 horas, online. Não importa se é 24 horas, se é 5 anos, faça alguma coisa. Pastora, eu determinei que eu vou arrumar o meu armário, que ele está há anos sem me ver, e ele está até com saudade de mim. Vou organizar, vou botar desapego para frente, vou organizar as coisas dentro do armário da cozinha. Eu não sei o que é uma comunicação para o teu espírito que vai denunciar visivelmente que você está pronta para fazer algo. Aí, no primeiro parágrafo, ela vem falando sobre a árvore. E essa árvore, ela fala assim, ó, começa com uma semente. E dessa semente, ela vai brotando. E aí, plantar essa semente é uma ação. E isso não é só ficar pensando, imaginando. Ô, gente, eu conheço muitas mães. Para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou pastora de crianças da Comunidade das Nações em Brasília. E eu tenho atendimento com crianças que muitas vezes contemplam um contato com a família, com a mãe. Eu atendo crianças. Aí você vai lá no meu privado, pastora, quero um horário com gabinete. Eu penso, deve ser para a criança dela, né? Não é, é para ela. Eu atendo crianças. Ô, gente, eu não sei atender você. Você acredita? Não sei. Porque você vai me dizer assim, pastora, sabe o que eu não sei te atender? Diferente da criança, ela vai falar assim, tia, você não vai acreditar. Eu imaginei uma caixa que virou um foguete. E olha o que eu fiz. Aí o que ela me mostra? O projeto dela do foguete feito com caixa. Olha você, pastora, estou há 5 anos imaginando como seria se eu começasse a pensar sobre entrar na faculdade. Pastora, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, eu não sei se eu faço. Enquanto a criança fez, descartou, já fez outro, brincou, desmontou, não deu certo, fez bagunça na sala, na casa, e ela tentou. Nós precisamos aprender com as crianças, que para além da imaginação, e olha que a fase da imaginação é justamente na infância, a gente sair desse lugar de só ficar imaginando, só ficar dentro do nosso pensamento os planos que a gente tem. A bispa está nos chamando hoje para uma ação. O que você vai plantar no mês de julho? Nós estamos no dia 22. E o que de prático você vai trazer para fora? Qual é o sonho e projeto que você precisa dar vida agora, hoje? Pastora, depois da conferência, fiquei tão ativada que eu peguei lá da gaveta um projeto que eu tinha de gravar lives. Aí estou aproveitando que o povo da CN, os pastores, tudo estão gravando, estou gravando também. Faça algo. Não fica parada. Ô, gente, se você está aqui comigo, se você já está com a gente nessa devocional, nessa jornada, pelo menos por uma semana, você já deve ter tido aí algumas palavras que liberamos aqui, de você não ser só ouvinte. Essa não é uma devocional que você senta e recebe o iFood no teu colo, não. Aqui você precisa produzir a sua comida. A gente dá aqui o início, o material, o conteúdo, para inspirar você para o seu dia e você seguir, sabendo que você precisa tomar decisões, fazer escolhas. Plantar a semente é apenas a primeira coisa, o primeiro passo. Eu já tenho uma ideia, eu já sei o que eu posso fazer. Então, vá para o segundo passo. É falar com alguém? É se juntar com uma amiga, é abrir uma sociedade, é abrir um negócio,
é você se arriscar em gravar alguma coisa publicamente, é você escrever o seu livro, um e-book, um material, um conteúdo, é você organizar a parte da sua casa que você tem protelado, é você ter uma conversa assim aberta com seu marido, é você planejar uma viagem de férias para o final do ano ou para o ano que vem, é você colocar a mão na massa e talvez, sei lá, produzir bolinhos para vender, para poder entrar um dinheiro a mais e você se sentir parte do orçamento da casa. Eu não tenho ideia do que você vai ter como jeito de fazer o movimento acontecer. Mas o chamado de hoje é: sai da passividade, faça alguma coisa. Você precisa se levantar daqui, dessa devocional, decidida em agir. Pastora, mas é porque eu preciso amadurecer a ideia, ver... Ô, bonita, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está vendo o Brasil, não? Você não está vendo as notícias do mundo, não? Você não está vendo que o mundo está numa movimentação de pressa e que o mundo está clamando pela verdade de Deus que habita em você? Sabe tudo isso que você tem recebido aqui? A sua família precisa receber. Você precisa entregar o que você está recebendo. Seu marido hoje acordou ranzinza. Gente, a ranzizice é dele, não é tua. Você sai daqui com a ideia, com a palavra, com a inspiração de plantar. Plante a vida, a paz. Não entra na dele, não. Está no trabalho daqui a pouco. Aí, aquela amiga que está lá de mau humor na TPM, está numa atmosfera péssima. Aí você fica também... Ah, bonita, então por que tu está aqui? Não, não vem para cá, não. Não. A gente quer gente que vem para cá, que muda, que faz acontecer, que traga a presença. Ah, não. Não vem para cá se enganar, não, gente. Não dá tempo de engano mais. Não temos tempo. Se você ligar agora o jornal em qualquer canal, você vai ver a pressa que Deus está dando à igreja, a você e a mim. Qualquer notícia, seja economia, saúde, seja educação, qualquer pauta que você abrir, qualquer notícia que você tiver, você vai ver que Deus tem pressa com a sua ação. Então, não vem para cá se enganar. Ah, que eu sou... Ó, a bispa falou assim no final da conferência: amiga, você tem um rebanho enorme. Várias pessoas me falaram assim: ah, eu sou da devocional da pastora Leia. Não é nada. Cadê vida? Bora, mostra aí. Mostra aí, o que está fazendo? Aí a bispa: puxa, que bacana. Eu, bispa, não é nada. Não é nada bacana. Elas falam meu nome, mas eu quero ver o que elas têm de vida, de fruto. Olha, vamos fazer um combinado. Nós aqui no Ao Vivo, mais de 102 mulheres reunidas, e mais todas as outras que acessarão esse conteúdo no YouTube. E todas as demais que você vai enviar esse link. Hoje, dia 22 de julho de 2025, nós estamos diante de um Brasil que precisa da sua ação. Eu vou falar ainda um pouco menor. A sua família precisa ver a produtividade que você carrega em ser rentável. Ah, pastora, mas eu já sou dona de casa e eu já faço as coisas. Bonita, é mais que isso. É você pegar o que você tem, a excelência que você tem, você pulverizar o mundo. Eu tenho falado isso, gente, com o meu discipulado. Eu pego ela, a vontade às vezes é de sacolejar elas e dizer: bonita, o que você viveu na sua vida. Mulheres estão na expectativa de ter uma direção, e eu e você temos. Aí a bispa fala assim: da mesma forma, uma árvore não cresce sem água, não é mesmo? Não é, bonita? Ó, eu acabei de plantar meus feijões vermelhos aqui, ó. Se eu deixar os bichinhos aqui, eles não vão crescer, não. Mas se eu colocar um pouco de água e ficar lá olhando ele, que eu acho que ele gosta de ser olhado, gosta da minha presença, gosta do sol, se eu cuidar dele, ele vai vir e vai frutificar. E eu vou compartilhar com você os frutos. Mas se eu deixar ele aqui, gente, e simplesmente deixar, ele não vai levantar. Assim são os seus sonhos. Assim são todas as coisas que você, lá no primeiro dia de janeiro desse ano, imaginou fazer e não fez até agora. É hora de você fazer. É hora de você levantar da cadeira, levantar esse bumbum gordo e fazer a coisa acontecer.
Ah, não, para. Sandra, para de rir de mim, Sandra. É para levantar a gente. Já chega. A gente já tem palavra demais, a gente já tem direção demais. Todo dia a gente quer para a gente. O que a gente tem para nós, a gente precisa fazer disso algo palpável para alguém. Aí a bispa fala assim, não é que a semente precisa de água? Então, você também precisa de algo mais. Não fica só no pensamento, na intenção. Tem gente que, além do pensamento, ainda tem cadernos. Ai, como eu amo o povo do caderno. Sabe por quê? Os cadernos ficam entulhados lá. Você vai tirar os cadernos do entulhamento hoje, vai abrir e vai falar, é esse ano que eu vou botar em prática essa ideia. É esse ano que eu vou lá, Keila, mostrando os caderninhos dela. É esse ano, Keila, que eu vou colocar em prática para Maria Keila ver, para Maria poder ver que eu estou tomando uma decisão, para o meu marido se orgulhar. Deixa eu te dar uma notícia sobre maridos. Com o pretexto de atender crianças, eu preciso atender famílias, por causa das crianças, tá? E eu tenho sempre a clareza de que os maridos esperam que a gente só faça. Ele não quer o nosso dinheiro. Gente, ele não quer você saindo de casa todo o tempo. Ele não quer, às vezes, um movimento para além do que é o nosso esforço. Ele quer ver que algo está acontecendo e que a gente está querendo produzir e dar a mão a ele. É só isso. Às vezes, ele chegando, eu dei essa ferramenta para muitas mulheres que eu atendi, mães de algumas crianças. Você vai comprar um curso de 24 horas, tem vários na internet, e gratuito às vezes, ou então valor irrisório. Na hora que estiver faltando 1 minuto para o teu marido chegar, tu vai abrir, vai pegar caderno, vai botar aqui, vai estudar para o marido ver. No final dessa aula, você vai conversar com ele. Ô, gente, isso muda tanto a estrutura, tanta as coisas dentro dele, de nós, a gente se sente bem. Eu já fiquei em casa durante 4 anos da minha vida sendo mãe em tempo integral. E eu ficava em crise. Mas eu entendia que aquele momento era o meu momento de ser mãe em tempo integral e de ser também a dona de casa. Aí eu falava assim para Edinho, Edinho, hoje o dia foi tão maravilhoso, eu só brinquei no parquinho. Aí ele, meu Deus, tudo que você sempre quis da vida. Eu, não, mas eu estou cansando de brincar no parquinho. Eu quero gente da minha idade, eu quero falar coisas. Gente, quando chegou a hora de falar coisas, sabe do que eu falava? Do que eu vivia com a minha filha. Esse é o meu maior conteúdo. Você talvez esteja no lugar da maternidade, de falar assim, pastora, você está chamando a gente para uma ação, mas eu estou decidida a ser mãe em tempo integral. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Hoje você tem um Instagram, você tem o tempo que o seu bebê dorme, e você pode gerar tudo que você tem vivido com a sua casa. O que você tem vivido hoje é um conteúdo. Ô, gente, quando você ouve uma influencer, uma pessoa que está falando sobre algo e ela está ganhando dinheiro, sabe de quem que ela está falando? Dela, da história que ela tem. A história que você tem, que você gerou desde a sua infância, ela não pode ficar guardada só dentro de você. Ah, porque eu não sabia que isso era conteúdo, agora está sabendo. Bora, age. Conta a sua história para o mundo. Grava um vídeo de 1 minuto. Sabe esse negocinho aqui de 1 minuto? Grava para a gente poder te conhecer, te amar mais. Faça alguma coisa. Isso é pegar a água e colocar por cima. E para terminar, olha o que ela fala. Essa fonte de água, na sua e na minha vida, pode ser você procurar uma mentoria, um curso, você fazer um recurso financeiro guardado que você possa usar. Você pode promover tudo isso. Sabia que você pode ser uma mentora de outras mulheres? Sabe o que nos enganaram? Que a palavra mentoria é um negócio extraordinário do mundo inteiro, que você tem que ter 1000 pessoas para você. Não. Se você tiver você e mais uma, você já é mentora. Mentoria é uma palavra bíblica. Jesus é o nosso mentor. Então, se essa palavra mentoria, curso, capacitação, treinamento te amedronta, inventa outro. Inventa outro. Eu inventei. Eu chamei de jornada as coisas que eu faço. Eu não quero ser mentora, eu quero ser uma acompanhadora, uma acompanhante de quem faz jornada comigo. Inventa um nome. Ai, eu não quero fazer mentoria. Então inventa outra coisa, mas faça alguma coisa. Hoje, o Brasil,
as crianças, os seus filhos. Eu estou clamando, eu me sinto às vezes sozinha. Sabe o quê? Fazendo coisas que parece que só loucos fazem. Eu acho que Deus está nos chamando para viver e fazer as coisas passarem, subirem da terra. Ser semente é maravilhoso, mas o propósito de sementes é germinar e frutificar. Então, para hoje, quando você plantar, você vai se certificar que a raiz está na fonte certa, que você vai dar água para ela. E algumas vezes o que você precisa é se aproximar de Deus e discernir qual é o seu melhor caminho de prática. Eu quero abençoar a sua vida. Ô, gente, quando eu penso que você está aí parada, com essa busanfa sentada, com tanta coisa para entregar, olha, eu tenho vontade de entrar na tua casa e te dar uma chinelada? Tenho. Elaine, eu tenho vontade de chinelar você, Elaine. Elaine tem um monte de conteúdo lindo nessa casa dela, nessa família dela, e fica com medo de quê? Ô, gente, vai com poucas pessoas, mas, por favor, plante, planeje e faça com propósito o que Deus tem te dado. Vamos orar? Senhor, obrigada. Senhor, ter levantado mulheres que já estão em atividade daquilo que o Senhor tem entregue. Às vezes é um bolo feito, Senhor, um bolo simples, que vai alcançar a vizinha, que vai alcançar alguém do trabalho. Senhor, às vezes é uma palavra liberada no WhatsApp. A pessoa tem o tempo, tem a habilidade e tem, ó Deus, às vezes a sensibilidade de enviar aquela mensagem para quem precisa. Às vezes é só o joelho no chão orando. Mas muitas vezes também, Senhor, são práticas, atitudes, movimentações que vão nos levar para um novo nível. A gente não quer ser só semente. A gente quer ser, Senhor, árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aquela árvore um dia foi uma semente. A árvore do Salmo 1, um dia ela era uma sementinha. Ela germinou, ela foi para fora, ela frutificou, ela cresceu. E hoje ela é citada como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro. Senhor, tira de nós esse lugar da semente eterna. Parece que dentro de nós, em algumas áreas, a gente só quer ser semente. Ó Deus, eu sei que o mundo está clamando, o Brasil está clamando, nossa família, nossos filhos, nossos maridos, nossos amigos, às vezes até o nosso chefe briga com a gente para a gente poder produzir mais, porque muitas pessoas veem o que não estamos vendo. Tantos potenciais aqui na minha frente nesse dia, mais de 100 e tantas mulheres reunidas. E eu quero te pedir, dá a cada uma delas a possibilidade de serem ativadas naquilo que podem entregar ao mundo. Senhor, tira todo o engano da timidez, todo o engano da vergonha, todo o engano de que não somos apropriadas. Senhor, a palavra de não ser apropriada, ser às vezes de mais ou de menos, tem ocupado o coração de tantas mulheres, ocupou o meu coração por tantos anos. Senhor, eu quero entender que o Senhor está me chamando para um tempo, para eu ser apropriada para o hoje. Foi para um tempo como esse que eu e todas essas mulheres que estamos aqui tendo acesso a esse conteúdo fomos chamadas para entregar o que temos. Senhor, às vezes fazendo um pãozinho, às vezes fazendo uma unha, fazendo uma maquiagem, uma escova, às vezes fazendo uma faxina, Senhor. Gente, meu Deus, Senhor, tem tanta gente que faz uma faxina como se fosse uma obra de arte. Senhor, não sei fazer faxina igual essa pessoa. Eu te adoro, te engrandeço, porque o Senhor deu para cada mulher uma habilidade de nobreza, abençoada e ungida. Mulheres que conseguem pegar o carro e sair pela cidade resolvendo a vida dos outros. Como é isso, meu Deus? Como é isso, pegar o carro e sair resolvendo as coisas e chegar em casa até o meio-dia com tudo resolvido? Isso é uma inteligência, Senhor. Obrigado por essas. Obrigado por aquelas que desenrolam aquilo que está embolado. Obrigado por aquelas que ouvem. Ó Deus, aquelas que têm habilidade de ouvir e acolher. Senhor, traz para fora o melhor do que temos no nosso DNA de sementes. Não nos deixe apodrecer, mas que nesse dia
todo planejamento, todo propósito, todo plantio venha para fora para abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Amém, bonitas? Deus abençoe você, bonita do YouTube. Eu estou me despedindo de você, mas não me despeço da mulherada que está aqui, porque depois a gente fala um particular. Pastora, como é que faz para continuar? Vai lá no nosso Instagram, tem lá um link para entrar no WhatsApp e entra para a gente poder participar. Deus abençoe sua vida, o dia de hoje, que você seja frutífera. Eu sugiro você de fazer algo palpável. Beijo.